Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim o texto sagrado: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Somente até aí. Você pode se assentar, por favor. Nós temos estudado nessa série de lições importantes ensinamentos sobre o discipulado cristão. E a minha expectativa, a minha esperança é que nesse ponto em que nós estamos, você que tenha participado das aulas ET, que tenha compreendido que o discipulado é para todo discípulo de Cristo. Todos nós somos discipuladores. Todos nós somos aqueles chamados por Deus para compartilhar o evangelho e também ensinar os princípios, os mandamentos que Cristo nos deixou. Todos nós, todos nós. Um pai, por exemplo, ele precisa ser o discipulador do seu filho. Uma mãe precisa ser a discipuladora do seu filho. Se você é o único cristão na sua casa, você precisa ser o discipulador da tua família. No seu local de trabalho, você precisa ser aquele que vai levar o evangelho e ensinar a palavra. Você precisa ser. Eu preciso ser. E muitas vezes nós temos deixado de ser. E nós vimos na primeira aula sobre a missão do discipulado, cuja missão também é a missão desse ministério, Igreja Bíblica Cristã, onde a missão está lá deixada pelo Senhor Jesus na grande comissão, que era fazer discípulos, pregando o evangelho, batizando eles e ensinando tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Essa é a missão, pregar o evangelho genuinamente e trazer os ensinamentos de Cristo. São essas duas coisas. Quando uma dessas duas pernas falha, existe a falha no discipulado, como nós vemos, por exemplo, nós estudamos aqui no nosso país, onde um grande percentual da nossa população se diz cristã, evangélica, mas, na verdade, não preciso nem falar muito, já falei bastante sobre isso. De fato, nem todos são cristãos, porque falha na pregação e também existe a falha no ensino. E nós vimos nessa mesma primeira aula sobre algumas características de um verdadeiro discípulo de Cristo, segundo o próprio Senhor Jesus. Nós vimos isso. Na segunda aula, nós vimos a importância do exemplo. E algo que me chama muito a atenção, irmãos, que ainda hoje há cristãos que dizem que nós não devemos ter outras pessoas como referência. Isso não é bíblico. Me perdoe, mas isso não é bíblico, porque a Bíblia nos ensina profundamente que nós precisamos ter em algumas pessoas referências e também sermos referências. Nós vimos isso bastante aqui, em 3 aulas nós vimos isso. Nós vimos na segunda aula, a importância do exemplo, onde num pouco espaço de tempo, Paulo ele impregnou aqueles irmãos dos ensinamentos da palavra de Deus, a ponto de, mesmo sendo perseguidos, aqueles irmãos em Tessalônica não se desviarem do evangelho. Nós vimos isso. Nós vimos na terceira aula sobre o próprio exemplo de Paulo. Por que Paulo, ele afirma, no capítulo 2, que era para que os irmãos seguissem o exemplo dele. E vários outros textos nós vimos por que Paulo afirmava que os irmãos poderiam imitá-lo, porque ele era um imitador de Cristo.
Você e eu precisamos ser imitadores de Cristo para que as pessoas possam imitar as nossas atitudes cristãs. Nós não podemos fugir disso. E Paulo podia afirmar isso. Paulo podia afirmar, nós vimos, se eu não me engano, 9 características em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo ele começa falando, olha, observe que nos últimos dias os homens serão assim, num contexto de igreja que ele estava falando. Ele estava falando com Timóteo, pastor, sobre o pastoreio da igreja. Então, ele estava falando das características pecaminosas da iniquidade nos últimos dias. E aí, depois, a partir do versículo 9, se eu não me engano, 9 ou 10, ele afirma 9 características de que ele poderia continuar seguindo. Tu, porém, tens seguido o meu ensino, o meu amor, a minha fé, a minha perseverança, e aí ele vai, 9 características, nós vimos isso. Nós vimos na 4ª lição sobre uma vida digna de ser imitada. Como nós precisamos ser modelo. Nós vimos que a fé dos quais nós devemos imitar, em Hebreus 13, onde não apenas o pastor, mas todos nós precisamos ter uma vida digna de ser imitada. E na última aula, nós vimos 7 características de um verdadeiro cristão, com base nas características encontradas nessa igreja de Tessalônica, que nós vimos aqui no capítulo 1. Então, nós chegamos até aqui. Na aula de hoje, se o Senhor permitir, nós vamos estudar, pelo menos eu consigo identificar aqui, 10 importantes características, nesses versículos que nós lemos, de 1 a 5, 10 importantes características de como era o coração de Paulo, como era o coração do mensageiro Paulo, como ele, Paulo, qual era a motivação dele, o que movia o coração dele, o que movia o coração dele a pregar o evangelho, a ensinar a palavra de Deus. No restante desse capítulo, se o Senhor permitir, em lições futuras, nós vamos ver, por exemplo, hoje nós vamos ver sobre a motivação, se o Senhor permitir depois, sobre os métodos que Paulo usava para trazer para forjar os irmãos, o parâmetro do serviço dele, qual o seu código de conduta, quais as formas, qual o objetivo, qual o fruto, a oposição que acontecia, o zelo e a alegria. Ainda temos algumas lições pela frente. Nessa, nós vamos ver 10 princípios que demonstram qual deve ser a nossa motivação para nós servirmos ao Senhor. Qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação? Qual é o teu coração diante de Deus? Qual é o meu coração diante de Deus? Primeiro, consciência das adversidades. Paulo ele começa dizendo o seguinte, versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então ele começa falando no versículo 2, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos. Paulo foi escorraçado em Filipos. E acompanha comigo, por favor, Atos, no capítulo 16. Isso é algo que nós, como servos de Deus, precisamos compreender, que as adversidades fazem parte do cotidiano cristão. As adversidades, elas fazem parte da nossa vida. Importa que nós sejamos forjados pelas adversidades. E qual era o contexto desse capítulo 16 que nós vamos ler? Não o capítulo todo, alguns versículos. Paulo, ele havia chegado à Europa, finalmente. Ele intentava pregar na Ásia, mas o Espírito Santo, em sonho, o deu uma visão
de um homem macedônio, chamando ele passa a Macedônia. Ele compreendeu então que ele não deveria ir para a Ásia, mas seguir para a Europa. E quando ele chega à Europa, existem alguns acontecimentos muito interessantes. Capítulo 16, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Lembra que nós falamos que ele foi insultado ali em Filipos? E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Só um parênteses aqui. Se você tem clamado pela salvação de alguém, se saiba que o Senhor ainda, nos dias de hoje, Ele abre o coração para que a pessoa te ouça. Não pare de orar. Olha, interessante isso, você prestou atenção? Ela servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Pela tua oração, Deus pode abrir o coração daquela pessoa para que ela preste atenção na pregação do Evangelho através da tua boca. Através da tua oração, o Senhor pode abrir o entendimento daquela pessoa e pela tua pregação, ela render a vida dela a Jesus Cristo. Não pare de orar, porque Deus, Ele move os corações. Continua o texto aqui, versículo 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O que, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eles só foram fazer a obra de Deus, irmãos. Ele só foi pregar o Evangelho. E depois de alguns dias, e depois de muitos dias, um demônio atormentando ele, certamente querendo atrapalhar a pregação do Evangelho, Paulo, depois de muitos dias, expulsou aquele demônio. E é interessante que, certamente, Paulo não expulsou o demônio em nome de Jesus, um nome em aramaico ou hebraico, porque Paulo estava na Macedônia, falando com pessoas ali naquele contexto que não eram judeus. Então, ele não falou, provavelmente ele expulsou em nome de Jesus, não foi em nome de Yeshua ou qualquer outro nome que seja. Nesse contexto, o demônio saiu. Se você já expulsou algum demônio, você expulsou em nome de Jesus e ele se submeteu à autoridade da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo só queria fazer a obra, mas ele foi preso.
ele foi açoitado, ele padeceu a adversidade. Se nós continuarmos o texto, nós vamos continuar, pulando para o versículo 30, a palavra diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Paulo ele foi açoitado. Paulo ele foi preso, não sozinho, claro. Paulo e Silas. Mas Paulo tem um episódio de que ele orava e cantava na prisão por volta de meia-noite, houve um grande terremoto, as cadeias de todos se abriram, o carcereiro pensou que eles tivessem fugido, e ele tinha a responsabilidade de cuidar daquelas vidas, senão ele seria morto, tinha esse risco da morte para ele, e ele mesmo tentou se matar, e Paulo bradou lá de longe: ei, não tire a sua vida, não faça essa loucura, porque todos estão salvos, estão todos aqui. Então aquele homem chega diante de Paulo, se quebranta e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Porque ele reconheceu que a mensagem que Paulo pregava era o verdadeiro evangelho. E aí Paulo declara para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquela família creu não porque aquele homem creria, mas porque aquela família ouviu o evangelho e a própria família creu, como nos versículos que nós lemos. E aquela adversidade que Paulo vivenciou de ser preso, açoitado, se tornou numa grande bênção para aquela família, porque aquela família foi salva pelo poder da palavra de Deus. E talvez, amada, a adversidade que você esteja passando, esteja te forjando para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho para quem precisa. Talvez a adversidade, eu não sei mensurar a sua adversidade. Você sabe, eu sei a minha, e o Senhor mais ainda sabe muito mais do que nós, mas pelo poder da palavra de Deus, no teu coração, saindo pelos teus lábios, saindo pelos meus lábios, vidas podem ser ganhas para Cristo, mesmo em meio à adversidade, porque na nossa adversidade, nós estamos fragilizados, na nossa fraqueza, o poder de Cristo em nós nos aperfeiçoa. E você se torna uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu me lembro, irmãos, em momentos que eu estava muito mal para pregar a palavra de Deus, foram as pregações que eu senti o Espírito Santo no controle, mais o Espírito Santo tomando conta da minha vida, me conduzindo, porque não era mais eu, não tinha condição alguma, mas o poder de Deus na nossa vida é que nos conduz. Não, sabe, eu não estou querendo me desfazer do que você está passando. Não entenda isso. O irmão não está nem aí para mim, não, querido. Eu estou querendo te dizer que mesmo em meio à adversidade, você continua sendo filho de Deus. Mesmo em meio à adversidade, você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade, olhe para aquele que te salvou, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus o nosso Senhor. O Senhor na nossa vida, e mesmo em meio às adversidades. Então o servo de Deus precisa ter essa consciência. Paulo tinha essa consciência, volta para 1 Tessalonicenses. Paulo ele tinha essa consciência. Versículo 2: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, mesmo depois, olha para o que você passou lá atrás e segue em frente. Deus é contigo. Olha para aquilo que você passou, sabe? Veja como Deus te forjou, Deus está fortalecendo. Deus, sabe, fortaleceu as tuas costas, ampliou as suas costas. Você passou a ter costas largas. Você está forjado no Senhor, mesmo em meio às adversidades. E assim precisa ser o coração do mensageiro de Deus.
O coração do servo de Deus, o coração daquele que Deus escolheu. Irmãos, Deus não escolheu apenas A, B ou C, Deus chamou a todos para anunciarmos a palavra de Deus. Você precisa entender isso, todos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós fomos transportados das trevas para a luz, a fim de que anunciemos a virtude daquele que nos chamou. Então, é para todos nós, queridos, para todos nós, não tem exceção. E mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio às adversidades, a nossa consciência, ela precisa ser de que nós precisamos seguir em frente. Você precisa seguir em frente. Segundo, o reconhecimento que a capacitação, ela é divina. Porque Paulo, no mesmo versículo 2, na parte B, ele diz assim: como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então, mesmo em meio à adversidade, ele teve a ousadia de continuar pregando o evangelho de Deus. Mas essa ousadia que ele teve essa ousadia em quem? Nele mesmo? Não, em Deus. Ele afirma isso aqui. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei de um texto também em Atos. Vamos voltar a Atos, por favor. Mas agora no capítulo 4. Atos, capítulo 4. Pedro e João presos, depois foram soltos, correram para os seus. E interessante a oração que aqueles irmãos fizeram. A partir do versículo 23 ao 31, olha a oração dos irmãos e o que aconteceu depois que eles foram soltos, Pedro e João. Atos 4, 23. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Esses dois versículos de referência ao Salmo 2, Salmo 2. Versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Presta atenção, irmãos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as adversidades pelas quais nós temos passado, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Qual foi o pedido daqueles irmãos? Que eles tivessem ousadia em Deus para continuar pregando a palavra. Paulo, ele tinha essa consciência de como é servir a Cristo. E que, claro, Paulo não estava aqui nesse momento, nesse contexto. Mas Paulo, ele compreendia que um discípulo de Cristo, mesmo em meio à adversidade, a capacitação para que ele possa fazer a vontade de Deus, para que ele possa anunciar a palavra, para que ele seja uma ferramenta de Deus, para que ele siga no caminho em que ele deve andar, ele sabe que essa ousadia, essa intrepidez não vem dele mesmo, mas vem de Deus. E a oração da igreja, quando a igreja estava sendo perseguida ali,
Pedro e João haviam sido presos, depois foram soltos, foram para os seus, a igreja orou. A igreja primeiro engrandeceu ao Senhor, reconheceu que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele tem o governo da história, que Ele conduziu e falou: olha, Senhor, olha pelas ameaças que eles estão fazendo a nós, mas concede-nos ousadia para nós pregarmos a palavra de Deus. E o que acontecia com aqueles irmãos? Aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. A capacitação, a ousadia para você anunciar a palavra de Deus, mesmo em meio a combates, mesmo tendo passado por adversidades e mesmo em meio a combates atuais. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 2, o versículo termina falando, em combate. Então, a pregação seria em combate. A adversidade, ela não foi só aquela foi. Mesmo assim você prossegue, mas no tempo presente tem combate. E como você vai conseguir anunciar a palavra, passando pelo que passou e vivendo o que está vivendo, o combate que está vivendo? É você ser cheio do Espírito Santo. Aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo. Aqueles irmãos reconheciam que a capacitação era divina, vinha de Deus, que o poder não era deles, mas o poder de Deus na vida deles daria ousadia para que eles anunciassem a palavra. Jesus falou: esperai e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para me serem testemunhas. O poder do Espírito Santo vem sobre a nossa vida para que nós perseveremos em testemunhar a Cristo Jesus. Que o poder do Espírito Santo venha sobre a minha e a tua vida para nós continuarmos pregando o Evangelho. Seja cheio do Espírito Santo, quebranta o teu coração, se arrependa dos seus pecados, clama pela presença, se relaciona com o Senhor, tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Seja cheio de Deus, seja cheio de Deus. Somente assim nós vamos conseguir perseverar, irmãos. Somente assim. Somente assim. E ontem eu estava ouvindo um relato um testemunho sobre um homem de Deus, que eu quero compartilhar com você. No século XIX, havia uma família muito pobre na América, com 7 filhos bem pequenos, de 14 anos para baixo. O chefe da família morreu. E quando ele morreu, deixando a viúva pobre, com 7 crianças, imagina, e grávida do 8º, quando a criança nasce, a mãe descobre que não era o 8º filho, mas tinha o 8º e o 9º, ela estava grávida de gêmeos. Então ela estava sozinha, com 9 filhos para criar. A mãe viúva, já de cabelos brancos, de tanto trabalhar para dar comida àquelas crianças, um dia ela escuta de um dos seus filhos, o 5º filho. O filho fala para ela: mamãe, eu vou sair da roça e vou para a cidade. Deus tem um plano na minha vida. Aos 17 anos, aquele jovem, aquele rapaz, ele foi para Boston, Massachusetts, e encontrou um emprego numa sapataria. O tio dele conseguiu um emprego para ele. Um dia, ele estava no seu trabalho, o professor de escola bíblica dominical foi até ele, eu até não tenho o nome dele aqui, Edward Kimball. Ele vai ao seu trabalho e o conduz até a presença de Cristo. Aquele jovem, então, ele passa a congregar e numa igreja, ouvindo a pregação do Evangelho, ele escuta o pregador dizer: o mundo está para ver o que Deus está para fazer ao homem que estiver totalmente entregue em suas mãos. Irmãos, enxerguemos o que está acontecendo nesse momento. O mundo está para ver aquilo que Deus vai fazer através da vida daquele que se entregar totalmente em suas mãos. Aquele jovem, quando ouviu isso, ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Nós temos saído às ruas para compartilhar o Evangelho, e nós temos observado que as pessoas estão mais receptivas ao ouvir a pregação. As pessoas estão mais quebrantadas,
sejam aquelas que nunca serviram a Cristo, sejam aquelas que estão desviadas, sejam até aqueles que estão congregando numa igreja, mas reconhecem que a vida com Deus é uma falácia, não é uma vida sincera diante de Deus. As pessoas estão receptivas. Nós não retornaremos, na minha percepção, a uma normalidade como estávamos até o início do ano. Na minha percepção, posso estar enganado, mas quem serão os homens e as mulheres através dos quais Deus vai fazer uma revolução? Quem serão? Será que você quer ser essa pessoa? Aquele homem disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Um dia, andando em Wall Street, Nova York, de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. O que ele fez? Ele correu para uma casa, entrou no quarto, trancou a porta, se colocou de joelhos. Ele começou a sentir como ondas elétricas entrando no corpo dele, percorrendo o corpo dele. Se você já sentiu essa experiência num tempo de louvor, adoração, oração, é o Espírito Santo. Eu me lembro do irmão, o irmão está até aqui, mas eu não vou falar o nome dele. O irmão, uma vez ele falou assim: quando eu sinto que vem um negócio, um poder de cima para baixo, eu sei que é de Deus. Mas quando eu sinto um negócio de baixo para cima, eu sei que tem uma oposição maligna aí, eu vou repreender. E é verdade, né? É curioso ele falar isso, mas é uma verdade. Mas aquele jovem, ele teve essa experiência das ondas elétricas percorrendo o corpo dele, penetravam no seu corpo. Ele disse que, ainda que dessem toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, ele não aceitaria. Quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a vida dele foi a mesma, nem nos Estados Unidos naquela época. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. É o Dwight Lyman Moody, mais conhecido como D.L. Moody, que o pastor Sandro sempre comenta sobre ele em diversos estudos, pregações, um grande avivalista do século XIX. Aquele homem foi cheio do Espírito Santo para ter ousadia de levar 500 mil pessoas a Cristo. Será que você e eu seremos homens e mulheres de Deus dispostos às mãos do Senhor para que, cheios do Espírito Santo de Deus, nós possamos levar pessoas a Cristo? Será que o nosso coração deseja isso? Será que o nosso coração deseja a presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida, uma transformação de vida, para que sejamos ferramentas nas mãos de Deus, para que façamos a vontade de Deus, para que estejamos agindo segundo a vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus, ou ainda, com tudo que tem acontecido, nós desejamos casa, carro, casamento, emprego, e etc., e etc., e etc. Precisa haver um coração disposto a ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, nós vimos a consciência das adversidades e vimos o reconhecimento que a capacitação ela é divina. Terceiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Paulo ele declara que ali a palavra dele foi uma exortação. E é interessante ele colocar como exortação, por quê? Porque exortação, o termo grego utilizado aqui, que na tua Bíblia está traduzido como exortação, é um termo grego paráclesis. Paráclesis é um apelo íntimo, é uma convocação, é um chamado. Não é um despejar, não é acusar, não é humilhar a pessoa, mas é você encorajar a pessoa a converter-se de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante notar que paráclesis tem a mesma raiz de paráclito, o Espírito Santo.
Então eu consigo enxergar que a paráclesis, a exortação, aquele apelo íntimo, aquela pregação, aquela conversa sua, mesmo que seja veemente, alertando a pessoa, é movida pelo Espírito Santo. Lembra, a ousadia veio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai te mover. Mas você prega, você conversa de tal forma, o Espírito Santo te usa, que você não esbraveja com a pessoa, mas em amor você mostra que a pessoa está no pecado e que ela precisa crer na verdade da palavra, que a palavra é a verdade, e se arrepender de todos os seus pecados. É um encorajamento à transformação de vida, é um apelo íntimo à transformação de vida, é uma convocação a sair das trevas para a luz, é uma convocação para que a pessoa possa se render a Cristo. Essa precisa ser a nossa mensagem. A nossa mensagem lá fora para as pessoas não é dizer, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Vai surtir efeito, irmãos? O único que eu me lembro que surtiu efeito, uma pregação dessa, foi Jonas. Como o pastor Sandro nos deu a aula, a pregação dele dura, surtiu efeito ali porque Deus proporcionou. Mas uma pregação, uma exortação, uma palavra encorajadora, ainda que você vá falar no final, mas se você não crer, você permanece condenado, você já está condenado, tudo bem, mas ao invés de acusação, que a nossa palavra seja um encorajamento. Você está entendendo isso? Não é você não mostrar o erro, tem que mostrar o erro, tem que confrontar com a palavra, mas você vai confrontar em amor, encorajando a pessoa na capacitação do Espírito Santo, não na acusação. Não é na acusação que você vai ganhar o seu familiar para Cristo. Não é na acusação que os teus filhos, tua mãe, teus parentes vão te dar ouvidos. Talvez a tua família congregue toda aqui e talvez você perceba algumas coisas que têm acontecido dentro de casa e você tenha tentado ser um instrumento de Deus para alertar aquela pessoa. Mas, da forma como você está fazendo, não está surtindo efeito. Porque você está lançando em rosto. Você não está pregando o Evangelho. E eu me sinto compelido pelo Senhor a falar isso agora. Você está lançando em rosto, mas você não está compartilhando o Evangelho. Que você tenha paráclesis nos seus lábios, para que você tenha uma palavra encorajadora, um chamado íntimo, um apelo, uma convocação à transformação. E é interessante que isso é espiritual, irmãos. Abra Romanos, por favor. Carta aos Romanos. Capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia é impressionante. Romanos 12. A partir do versículo 1, se entender o contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ele começa falando isso aqui porque, em oposição ao que ele tinha acabado de escrever, de que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. E aí ele fala, olha, Deus é que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Deus é que deve ser exaltado, mas eu imploro a vocês, obrigado, filho, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, para que vocês possam compreender que os vossos corpos precisam ser apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E esse é o culto racional. E digo mais, não tomem o formato desse mundo, mas transformem
a mente, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Desta forma, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que Paulo fala isso? Ele fala no contexto da igreja, para que os irmãos, lá na série Crescendo em Amor, teve alguma aula que nós estudamos isso, não lembro qual. Para que os irmãos pudessem entender que eles não eram para eles agir como o mundo agia, mas para que eles pudessem se apresentar como verdadeiros servos de Deus. Por quê? Para que eles compreendessem que eles fazem parte de uma igreja. E ele diz aqui do versículo 3, por quê? Ou seja, ele vai começar a explicar o porquê daquilo que ele acabou de falar. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Por isso que no versículo 36 do capítulo anterior ele fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória é de Deus. Não pense que você é além do que você é, porque você não é. Eu não posso pensar que eu sou algo além daquilo que eu sou, porque eu não sou. É isso que ele está falando. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Exortação é um dom. A capacidade de exortar alguém, de você ser um instrumento de Deus para que a tua palavra encoraje a pessoa a viver uma transformação de vida, é um dom de Deus. Aquele que exorta, use esse dom em exortar. Se você está se dispondo a ser alguém que vai encorajar outras pessoas a serem transformadas, a pessoas se renderem a Cristo, considera que isso é um dom, é um presente de Deus para você, que vem através de quê? Vem através da capacitação do Espírito Santo. Então, que a nossa palavra seja uma palavra encorajadora. Vamos voltar para 1 aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, ou não foi com erro, dependendo da sua versão. A tradução para esse termo engano ou erro vem do grego plane, que quer dizer desvio. Não desviou a mensagem foi a mensagem autêntica. Quinto, foi uma palavra pura, porque ele diz o seguinte, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia. Interessante que esse imundícia aqui, Paulo estava fazendo uma defesa de uma acusação que ele estava sofrendo. Por quê? Ele estava ali, Tessalônica, Europa, pagãos, não serviam ao Senhor, tinha uma sinagoga, algumas sinagogas ali, mas a grande maioria era de pessoas que não serviam a Deus. E existia uma mistura da religião com as práticas sexuais. Existiam as sacerdotisas, as prostitutas cultuais, melhor dizendo, eles misturavam sexo com o culto aos deuses deles. Então, Paulo estava sofrendo a acusação de estar levando o evangelho através de práticas imundas. E ele faz a defesa dele aqui. Literalmente, ele estava falando disso. Mas também nós podemos compreender que a nossa palavra, ela precisa ser uma palavra pura. Não pode ser apenas uma palavra sem erro, sem engano. Não apenas uma palavra verdadeira, mas também uma palavra pura. Nós já vamos ver um texto onde nós vamos encaixar esses tópicos aqui. Mas precisa ser uma palavra pura. Quem aqui se lembra
de cultos ao Senhor em que você participou, que no culto você não tinha apenas aquilo que era bíblico, mas havia uma mistura? Eu já participei de alguns, infelizmente. Quem aqui já participou, por exemplo, de festa jesuína, ou festa do milho, ou festa da roça, ou o que for? Por exemplo. Então, são práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que são introduzidas na igreja. Então, a nossa palavra não pode fugir daquilo que a palavra diz. Eu não posso misturar a pregação do evangelho com falar das coisas frívolas do cotidiano. Eu tenho que ter foco. Às vezes, eu estou com alguns irmãos assim na rua, dupla comigo, eu falo, ó, tudo bem que a gente está conversando, mas a gente precisa ter foco, não sai do foco, não sai do foco. Eu pego no pé por causa disso. Por quê? Porque senão, na hora da gente abordar alguém, a gente está distraído, pensando em outra coisa, falando de outra coisa, até você voltar para a mensagem do Evangelho e você perder aquela oportunidade. E isso já aconteceu. Então, a nossa mensagem, ela tem que ser uma mensagem pura, focada, não pode sair disso aí. Sexto, dentro ainda desse versículo, na parte D, nem com fraudulência. Fraudulência aqui, olha que interessante, vem do grego dolos. Já ouviu essa palavra, dolo? Né? É quando você tem boa índole, má índole. Já ouviu também falar? Então, é exatamente isso, é você ter a astúcia, a malícia, a você usar de fraudulência, usar de fraude. É você usar de maquinação, usar a pregação para maquinação. Eu já fiz isso. Eu me lembro que eu era líder de jovens, fui líder de jovens por um bom tempo. Alguns irmãos daqui, há muitos anos atrás, na década passada ou retrasada, né? Participaram de cultos lá, quando eu era líder de jovens, convidava os irmãos. O pastor Alan pregou lá já, inclusive. E eu lembro que nós tínhamos um nome da juventude, do grupo jovem, era Milache, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí eu estava pensando, não, a gente precisa botar uma cara mais jovial nesse grupo jovem, dar uma motivação neles. Não bastava só o culto jovem e a escola bíblica, não, né? Tinha que bolar alguma coisa, meu pensamento na época, para bolar alguma coisa. Aí eu cheguei para o meu parceiro de liderança, Jefferson, aí eu falei com ele, Jefinho, cara, a gente precisa movimentar essa galera, fazer alguma coisa. E, a gente era parceirão nisso, né? O que você acha? Não, vamos embora e tal. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação para um novo nome para a nossa juventude. E assim, e eles que vão dar as sugestões deles. Nós vamos dar a nossa sugestão também. Mas eles vão dar as sugestões dele. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um logo. Tinha que pensar num logo, né? Vamos criar um logo para ele, uma marca para eles e tal. E vamos fazer uma votação, um concurso de nome e logo. O que você acha? Show, vamos fazer. Aí chegando para o nosso pastor. E, pastor, isso. O que você acha? Não, tá bom, podem fazer. Aí eu falei, maravilha. Aí eu fiz e tal. E aí deixei a igreja participar também com as suas sugestões. E eu tinha sugerido um nome que era um nome Geração Flecha, com base num texto bíblico. E aí eu falei, Geração Flecha, e é um nome que eu queria colocar, mas eu queria que eles se envolvessem e participassem. E eu estava ouvindo nos bastidores que os irmãos estavam gostando de... Aí nós expusemos no mural, durante um mês, se eu não me engano, os desenhos deles e as sugestões de nomes. E eu estava ouvindo um burburinho entre os irmãos. Eu falo isso com vergonha, tá, irmãos? Com vergonha. Eu pequei gravemente, já pedi perdão ao Senhor por isso. E aí eu estava ouvindo um burburinho de que eles tinham escolhido um outro nome e tal. Eu falei, não, cara, não é possível. Eu conversando com ele, falei, não é possível. Está errado isso. Porque, olha, isso tem nada a ver, isso
está fugindo da Bíblia, os irmãos estão com uma coisa meio assim. Não, eles precisam entender isso. E nós tínhamos também uma reunião de consagração dos jovens, uma vez por mês, alguma coisa assim, aos sábados. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, nessa reunião de oração, sempre tem uma palavra. Estava perto da votação. Eu vou fazer o seguinte, vamos pregar, e conversando com eles, a gente vai mostrar para eles, na palavra, qual nome que dá sugestão na palavra, qual nome que eles devem escolher. Vamos fazer isso? Fechado. E aí nós fomos. E aí eu fui pregar lá na consagração, trazer uma palavra, e eu trouxe uma palavra com base em Salmos, de que eles eram flechas na aljava do Senhor a serem lançadas em meio ao contexto da sociedade. E na votação, irmãos, qual foi o nome que ganhou? Geração Flecha. Julinho deve se lembrar desse nome, das vezes que teve lá. Eu lembro que teve gente que zombou muito de nós, dizendo, tá vendo? Eles são a juventude do refrigerante, que tinha um refrigerante com esse nome. Apesar da grafia ser diferente, nós éramos zombados por algumas pessoas, né, por isso. Eu lembro que teu antigo pastor, inclusive, fez isso. E aí foi o nome que ganhou. Eu usei a palavra de Deus com fraude. Você está entendendo? Pequei gravemente, irmãos. Gravemente. Não é o querer mostrar para eles o que a Bíblia diz. Foi para convencê-los a votar no nome que nós queríamos que fosse o nome. Isso é pecado, irmãos. Você está entendendo? Então, a nossa palavra ela não pode ser com fraude. E eu me lembro de um texto, abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, onde nós veríamos essas três características aqui, em que a palavra ela precisa ser verdadeira, sem erro, sem desvio, a palavra precisa ser pura, ela não pode ser com imundícia, e a palavra precisa ser transparente, ter um objetivo claro, ela não pode ter fraude, ela não pode ter dolo. 2 Timóteo capítulo 3, olha o que o texto diz, versículo 13. Diz o seguinte: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, aquele que na sua exposição da palavra, no ensino da palavra, usa de engano, vai de mal a pior. Está condenado aqui. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, você permanece na palavra, não mistura com outra coisa. Permanece naquilo que você aprendeu. Porque nós temos a tendência de ir acrescentando coisas que não deveriam ser acrescentadas. Fica algo impuro. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Qual é o propósito da Escritura? Nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo, não para fraude. Então eu consigo enxergar nesses 3 versículos aqui como deve ser a nossa palavra. Uma palavra verdadeira, sem engano. Uma palavra sem mistura, permanecer naquilo que nós aprendemos, o Evangelho. E tem um objetivo transparente e claro, é tornar as pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se fugir disso, está errado. Se você quiser usar aquilo que eu sempre falo, o remedinho para aplacar a dor da pessoa, está errado. Se você quiser, nesse tempo que nós estamos vivendo, querer levar o conforto para a pessoa, para que a pessoa tenha fé em Deus, de que ela não será contaminada por esse vírus, você está errado. Você tem que pregar o Evangelho. Falar para a pessoa, tenha fé que você não vai ser contaminado pelo vírus. Você não sabe se a pessoa vai ser contaminada. Primeiro,
Foi Deus que te falou? Você não sabe. Segundo, você foi chamado para pregar o evangelho. Você pregou o evangelho? Não. Você só deu um conforto para a pessoa. Não adianta de nada, irmãos. De que adianta ao homem se proteger do vírus e perder a sua alma? De que adianta o homem ser curado? Às vezes está com um familiar internado mal por conta dessa doença. E aí você, não, aquela pessoa vai ser curada, tenha fé. Tudo bem, você vai orar por isso. Mas a gente não sabe, irmãos. E você perdeu a oportunidade de pregar o evangelho. A pessoa perdeu um ente querido. Olha, por conta da doença, estou falando dessa presente situação. Olha, puxa, não fica assim não, sabe, conforta o teu coração, consola o teu coração, tudo bem, mas se você não aproveitar aquele momento para falar sobre o que vai ser do destino da alma da pessoa, não levar a pessoa a pensar no pós-vida terrena, não adiantou de nada, irmãos. A pessoa perdeu o emprego, perdeu o cliente, está passando um sufoco financeiro. Olha, creia que Deus é provedor, sustentador, Ele vai trazer a provisão para a sua casa. Irmãos, tudo isso que eu estou falando é verdade. Mas se você não falar para a pessoa que, independente da adversidade, que ela precisa não colocar o coração dela aqui na terra, mas o coração e a mente na eternidade, não adianta de nada, a pessoa está caminhando para o inferno, irmãos. Você está entendendo? Você tem que pregar a palavra. Eu tenho que anunciar a palavra. Você, olha, Deus me deu uma oportunidade abençoada. Falei de Jesus para aquela pessoa. Tá, o que você falou? Eu falei que Jesus consola o coração. Irmão. Eu falei que Jesus traz provisão. Puxa, irmão. As pessoas estão abertas. Prega o evangelho, prega que o verbo se fez carne, Deus se fez homem, habitou entre nós, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, derramou todo o seu sangue para remissão, para perdão dos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que o sacrifício foi plenamente aceito por Deus, foi considerado justo sem culpa, e por isso todos aqueles que creem nesse sangue, nesse sacrifício, são justificados pelo Senhor, tornados sem culpa, passam a ter um relacionamento com o Pai, podem se relacionar com Deus, e se amam a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, naquele grande dia serão salvos. Mas você quer colocar remedinho, está errado, irmão. Se eu fizer isso, eu estou errado. Sétimo, reconhecer que isso é um chamado divino, porque Paulo, volta para 1 aos Tessalonicenses, Paulo ele declara assim no capítulo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Mas como fomos aprovados de Deus, tem versões que falam, mas como fomos encontrados dignos por Deus. O chamado é de Deus. Não sou eu que te chamo. Não é nenhum dos pastores que te chama. Não é nenhum responsável, líder por algum ministério que te chama. Não é qualquer outra pessoa que te chama a você aproveitar as oportunidades e pregar o evangelho. É Deus que encontra em você, quer encontrar em você espaço para poder ganhar aquela vida para Ele. É Deus. Não sou eu. Irmão, se eu olhar para mim, eu não era digno de ser nem cristão, irmãos. Eu não sou digno de ser filho de Deus. Eu não sou digno de, dizer que eu sou servo de Deus. Eu não sou digno. Eu não sou digno de falar nada para ninguém. Eu não sou digno de estar aqui, sendo um instrumento de Deus, para ensinar nada, aprendendo com vocês. Eu não sou digno. Nenhum de nós somos dignos. Mas é porque o Senhor nos escolheu para isso, nos chama para isso, vem dele, não vem de nós. É por conta disso que nós procuramos nos colocar como ferramenta à disposição nas mãos de Deus. Se coloca como ferramenta nas mãos de Deus, e Paulo ele fala isso. Atos 26, por favor. Paulo ele reconhece isso. Atos 26. Paulo ele reconhece que o chamado dele foi um chamado divino.
Paulo ele estava na sua defesa diante do rei Agripa, oportunidade que ele teve para pregar o evangelho. E ele ali foi passando de defesa a defesa, de tribunal a tribunal. Quando chega diante do rei Agripa, no versículo 12, ele diz o seguinte, a partir do versículo 12. Sobre o que ele tinha acabado de falar, né, que ele castigava muitas vezes por todas as sinagogas e obrigava os cristãos a blasfemar, ele fala, sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo sabia que a comissão dele para servir, anunciando o evangelho como ministro e testemunha, ela veio de Deus. Deus nos chama como ministros e testemunhas. Deus te chama como aquele que vai pregar a palavra e como vai testemunhar da tua vida com Cristo. Você precisa compreender que é Deus que te chama, assim como eu preciso compreender. Permanece com o capítulo 26 de Atos aberto, mas em 1 Tessalonicenses, ainda no versículo 4 do capítulo 2, Paulo diz o seguinte, ele entende o senso de responsabilidade dele. Oitava característica que nós encontramos aqui, o oitavo princípio. Ele diz, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Ele expressa a responsabilidade da parte de Deus que ele recebeu. Me foi confiado algo. Eu tenho uma responsabilidade. A nós foi confiado algo. A nós foi confiado o evangelho a ser anunciado. É uma responsabilidade que você e eu tenho. Não é uma escolha, você está entendendo? É uma responsabilidade que a igreja de Cristo tem. Não é opção. Você não tem escolha. Se você não compartilha da tua fé em Cristo Jesus com outras pessoas, você não é cristão. Se eu não compartilho a minha fé em Cristo com outras pessoas, eu não sou cristão. É uma responsabilidade que nos foi confiada. E Paulo reconhecia isso, continuando no capítulo 26 de Atos, versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo sabia da responsabilidade. Que o Senhor nos chame a esse senso de responsabilidade hoje. A nós foi confiado o Evangelho. A cada um de nós foi confiado o Evangelho. E nós precisamos, nesse tempo que nos resta, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Cada um de nós. Cada um de nós. Nono, penúltimo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
Versículo 4 ainda, na parte C. Não como para agradar aos homens, mas a Deus. E aí, eu me lembro de Gálatas, capítulo 1. Vá comigo, por favor. Volta algumas epístolas. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Versículo 6, né? Para a gente pegar o contexto. Gálatas 1, 6. Maravilho-me, estou surpreso de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos disse. Já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Será que o que vai sair do nosso coração para os nossos lábios é o que agrada ao Senhor ou é o que agrada àquela pessoa que vai ouvir? Ah, não, puxa, a pessoa está tão fragilizada, eu vou levar uma palavra de consolo. Tá bom, irmão, mas prega o evangelho. Ah, puxa, eu estou querendo saber como chegar. Estou chegando nessa pessoa, essa pessoa me deu a oportunidade de falar. Eu vou falar que Jesus é bom. Tá bom, Jesus é bom, e por isso que ele se entregou a si mesmo para a salvação daquela vida. Prega o evangelho. Não tenta agradar. Ah, mas eu sei que aquela pessoa está pecando naquilo. E eu sei que a Bíblia condena. Eu sei o texto bíblico, ou os textos bíblicos. Puxa, se eu falar isso, a pessoa vai se sentir ofendida. Confronta a pessoa. Você quer agradar a Deus ou quer agradar aos homens? Confronta a pessoa. Em último lugar, 10º, coração provado. Parte D do versículo 4. Mas a Deus que prova os nossos corações. Abra 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, o último texto que nós vamos ler. A palavra nos diz que, Salmo 139 nos afirma que o Senhor é aquele que nos conhece e nos sonda. Ele sonda os nossos corações. Vários outros textos nos mostram que o Senhor sonda o coração. Quando Samuel foi ungir a Davi, ele pensou que os seus irmãos mais velhos é que seriam os escolhidos de Deus, mas o Senhor fala para ele que não, que o homem vê o exterior, mas ele sondava o coração. Deus sonda e prova o coração. E talvez hoje a gente tem que denunciar o pecado, tem que denunciar as heresias, os falsos mestres, os falsos profetas, tudo isso. Mas traz para você, se examina, e olha o que a Bíblia diz sobre o que você faz, ou eu, na obra de Deus, o que vai acontecer conosco. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Paulo estava combatendo as divisões na igreja e fala o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Haverá um dia que tudo aquilo que você e eu fazemos supostamente para a obra de Deus vai ser provado. Está sendo provado agora, nesse momento. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai nos mostrar, lembra que eu provava o teu coração, que você leu na minha palavra tantas vezes, ouviu em pregações, lembra? Olha, eu provei o teu coração, e tudo aquilo que você fez para mim, era palha, feno e madeira. Serviu de nada. Deus, Ele prova os nossos corações. Será que aquilo que nós temos edificado diante do Senhor é com um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno, palha? Que o nosso coração, que a nossa mente esteja sempre consciente de que o nosso coração, ele a todo instante sendo provado por Deus. Que você possa ter o coração correto, o coração de um mensageiro fiel a Deus, um coração de alguém que entende a missão da igreja, que entende a sua missão onde Deus te plantou, o coração de alguém que entende o que você precisa fazer no seu trabalho, na sua família, onde você foi plantado por Deus. Que o meu coração seja assim também, que o nosso coração seja um coração de verdadeiros mensageiros de Deus, amém? Vamos orar? Pai bendito, santo, incomparável, digno de glória, honra, louvor, domínio e majestade. Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações, ó Pai. Nós possamos ter a completa convicção de que o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, que nós possamos decidir te servir em amor e em fidelidade, mesmo sabendo, consciente das adversidades pelas quais passamos, ó Pai. Que nós possamos nos colocar como ferramentas em Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem uma capacitação para cada um de nós, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Encha-nos de Ti, Pai, não por nós, mas para que nós sejamos ferramentas, instrumentos em Tuas mãos. Pai, nós reconhecemos e sabemos, ó Pai, que muitas vezes a forma como nós queremos chegar às pessoas é uma forma indevida, não é uma forma precisa, não é uma forma em amor, mas muitas vezes nós queremos lançar em rosto, muitas vezes nós queremos esbravejar e não levar uma palavra de encorajamento mostrando a situação pecaminosa e qual caminho a pessoa deve andar. Que haja em nós uma palavra de encorajamento, que haja em nós a paráclise, ó Pai, que nós façamos um apelo íntimo, um chamado íntimo, mostrando a realidade a que cada um está vivendo. Pai, que a nossa palavra seja uma palavra verdadeira, que a nossa palavra não seja uma palavra com desvios doutrinários, que não seja uma palavra, Senhor, enganosa, falsa, em erro, não, mas que seja uma palavra verdadeira. Que a nossa palavra, ó Pai, não seja uma palavra imunda, não seja uma palavra com misturas, mas seja uma palavra pura, transparente, clara na Tua palavra. Que a nossa palavra, Pai, não seja a nossa, mas seja a Tua. Que não hajamos com fraude, com dolo, com maquinações, mas que nós sejamos sinceros nas nossas intenções e propósitos, ó Pai. Por favor, ó Pai. Pai, nós sabemos que esse chamado, ele vem de Ti. Nós sabemos que é o Senhor que chama cada um de nós, aqueles que somos Teu povo. Todos nós, Pai, a Tua igreja foi comissionada. O Senhor Jesus declarou que nós deveríamos
pregar o Evangelho em todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tinha ordenado. Pai, por favor, que nós possamos compreender que esse chamado veio de Ti para cada um de nós, que nós possamos entender também, Pai, que esse chamado, ele tem uma responsabilidade, a responsabilidade, ó Pai, de nós que nos foi confiado o Evangelho, que nós tenhamos a compreensão que foi nos confiado o Evangelho, Pai. Isso é tão precioso, que nós sejamos ferramentas em Tuas mãos. Pai, o Senhor é aquele que sabe de tudo, e muitas vezes a palavra em nós, Pai, quer agradar a homens. Nos livra disso, Pai. O que nos importa é agradar a Ti. O que nos importa é agir como Jesus Cristo agiu e declarou, que a comida dele era fazer a Tua vontade, que o nosso alimento, Pai, que aquilo que nos sustente, seja fazer a Tua vontade e agradar a Ti. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam sempre quebrantados diante de Ti, sempre quebrantados diante da Tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece, o Senhor é aquele que prova os nossos corações. Por isso nós rogamos a Ti, por favor, Paizinho, dá-nos um coração de verdadeiros dispenseiros fiéis da Tua palavra. Assim nós oramos, gratos, pedindo a Ti, capacita-nos e usa-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.